Colecistite aguda litiásica é uma estação bem manjada, né? Acho que se cair, muita gente vai bem, vai conseguir fazer o diagnóstico com facilidade, porque a clínica ela é bem característica, né? Vai ser aquele paciente que desenvolveu uma dor um pouco arrastada aí, né? Progressiva, maior a 6 horas, geralmente. Ele vai relatar que tá doendo o hipocôndrio direito dele, vai relatar febre, vai relatar, quando a gente for fazer o sinal de Murphy, vai dar positivo, né? O exame de escolha, a gente vai utilizar ultrassom. Na ultrassom a gente vai ver o espessamento da parede, né, da vesícula biliar. A gente vai ver lá a presença de um cálculo impactado, pode ser um ou pode ter vários cálculos lá. Ela pode relatar também vários episódios de cólica biliar anteriores, né? Ou pode relatar só esse episódio mesmo aí que desenvolveu essa colecistite. E aí a gente vai ver esse espessamento da vesícula biliar, geralmente maior do que 5 milímetros. A gente pode ver líquido pericólico lá também, edema e o cálculo, né, que foi o que eu já falei. Esses seriam os achados clássicos, que se a gente pedir na hora lá da estação e eles derem uma ultrassonografia pra gente, a gente vai conseguir visualizar esses achados na ultrassom. O tratamento é cirúrgico. Se a gente estiver na UPA, tem que encaminhar para um hospital de nível terciário. Tem que ter uma avaliação de um cirurgião. Então, é importante você ver onde você está nesse cenário, para você ver a necessidade ou não de encaminhar aquele paciente e internar, né? Fazer as medidas de suporte, dieta zero, analgesia, hidratação, né? E, se for necessário, antibiótico terapia. E aí, em relação à preferência da cirurgia, né, a colecistectomia por vídeo, ela deve ser realizada preferencialmente dentro de 72 horas, tá? Mas a gente vai ter essas duas opções, né, tanto por vídeo quanto aberta, depende da situação, da estabilidade ou não do paciente. E, enfim, é uma estação relativamente tranquila, né, de cair, é uma doença relativamente tranquila. Complicações que podem ser desenvolvidas a partir da colecistite, né? Se o paciente perguntar, a gente pode dizer empiema, uma gangrena, né? Gangrena, perfuração, abscesso, fístula, peritonite generalizada, né? Pode até desenvolver isso, um ilho biliar, enfisema. Então, é uma estação bem tranquilinha, né? Vamos ver aqui, então, como que poderia ser cobrado essa estação. Vai girar em torno do mesmo esqueletinho mental, com anamnese, exame físico, laboratório, conduta, internação, a prescrição, né, a nossa conduta médica. Deixa eu arrumar aqui a câmera para ficar mais baixa. E assim por diante, tá? Então, gente, basicamente é isso os principais pontos que a gente tem que saber. Sabendo isso, a gente desenvolve tranquilamente essa estação de colecistite aguda litiásica, belezinha? Então, vamos ver como que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar uma estação com um enunciado bem curtinho ou, como nesses últimos anos, né, 3 folhas numa bíblia lá, escrita de caso clínico, né, de resumo do caso. Mas a gente tem que estar preparado para o que vier. Eu tô aqui com uma que tem um caso clínico relativamente pequeno, olha só. Homem jovem é levado para atendimento médico no hospital com quadro de dor abdominal. Então, pode ser muita coisa aqui só lendo esse caso, né? A gente tem que fazer a anamnese direcionada para essa dor desse paciente, investigar certinho, né? A gente pode utilizar o Alicia para não se perder, para não esquecer nenhum dado importante da anamnese da dor do nosso paciente. E aí, antes disso, na verdade, vamos começar com o nosso acolhimento, né? Vamos começar do começo. Então, né? A gente tem aqui nosso caso, vamos fazer as perguntas para o paciente. Quais são as perguntas, as melhores perguntas, as perguntas mais importantes para a gente conseguir direcionar um caso como esse com um paciente com uma queixa de dor abdominal. Então, primeiro, você vai fazer o acolhimento com os 3 itens. Bom dia, meu nome é Laís, você vai falar seu nome, eu sou a doutora que irá realizar o seu atendimento aqui hoje. Por favor, me diz seu nome e sua idade, com que o senhor trabalha, vai responder e no que eu posso te ajudar. Vai falar que ele está com um quadro de dor. Aí você vai iniciar a sua investigação. Primeiro tópico a gente vai investigar a queixa principal do nosso paciente. Vamos iniciar com a Alicia para ficar bem certinho assim nosso passo a passo, né, bem estruturado e a gente não se perder na condução
desse caso e na condução da anamnese dessa dor desse paciente. Então, a aparição. Quando que iniciou essa dor? L, localização. Onde dói mais especificamente? I, irradiação. Começou aí. Ela vai para mais algum lugar ou ela só se localiza aí, a sua dor? Ali, C, caráter. Como que é essa dor? Ela é empontada, ela é opressiva, ela é progressiva, ela é tipo cólica, né? Então, você vai investigando dessa maneira. O outro I, intensidade. De 1 a 10, sendo 10 uma dor muito forte, qual a nota o senhor daria para essa dor? E o outro A, ela agrava com alguma posição, ela melhora com alguma medicação, o senhor tomou alguma medicação? E o de brinde, né, que a gente também não pode esquecer, é perguntar se ele já teve isso antes ou é a primeira vez, né? Porque essa pergunta também pode ser a chave pra gente ligar aqui na nossa mente pra guiar mais a nossa hipótese mais provável do diagnóstico do nosso paciente. Então, sempre perguntar se é a primeira vez e que ele teve, né? Ou se ele já teve outros episódios, quantos episódios, há quanto tempo, se ele já foi internado alguma vez por essa dor, e enfim, tá? Então, assim seria a anamnese da dor do nosso paciente. Em seguida, a gente vai para os sintomas acompanhantes. O senhor teve náuseas ou vômitos? O senhor teve febre? O senhor teve alteração do hábito intestinal, diarreia, constipação? O senhor tem alguma outra dor em algum outro lugar? O senhor tem alguma outra queixa para me dizer? E aqui ele ia relatar a febre um dia antes da consulta atual. Ontem começou a dor. E ontem começou a febre, desculpa. Hoje começou a dor com náuseas e vômitos. E ele vai relatar que a dor era epigástrica e migrou para o hipocôndrio direito com duração superior a 8 horas. Então, era uma dor no epigastro que foi para o hipocôndrio direito do paciente, típica de colecistite, né? Acompanhado de náuseas, vômitos e febre. Então, aqui só no começo a gente já ia saber que é uma colecistite por essa clínica bem característica, né? Mas aqui, gente, você não vai tirar 10 só de você saber o diagnóstico. Claro que você sabendo, você vai pontuar muito mais, né? Mas não é o seu diagnóstico que vale 10. É a soma de todas as perguntas direcionadas, de tudo que você tem que perguntar, de tudo da sua anamnese, do seu exame físico, da sua conduta, tudo vale um pouquinho de ponto. Então, você tem sim que fazer o diagnóstico corretamente, mas você não pode esquecer de fazer o resto, né? Não é porque você sabe o diagnóstico que você vai deixar de fazer o exame físico, que você vai deixar de pedir exames e assim por diante, quando necessário, lógico, tá? Então, não é porque você sabe o diagnóstico que você vai tirar 10, coloca isso na sua cabeça. É importante você ter uma estrutura bem organizada para você não deixar passar nenhuma pergunta importante e não perder ponto, né? Por perguntas assim, fáceis, que você tem que fazer em toda estação e que você pode precisar desse ponto mais pra frente. Então, a gente perguntou da queixa principal, agora os sintomas acompanhantes. O tópico 3 seria vacinas, aqui não importa, a gente não precisa perguntar. Tópico 4, se fosse mulher, né, antecedente ginecobstétrico, aqui é um homem, a gente também não precisa. E antecedentes pessoais e familiares, né, os antecedentes patológicos, aqui assim a gente tem que perguntar. Se ele tem diabetes, hipertensão, alguma doença do coração, alguma doença do pulmão, né, ou alguma outra doença que ele queira nos dizer. Ou se alguém na família dele tem alguma dessas doenças que a gente perguntou, ele vai responder. Em seguida, a gente pergunta se ele toma alguma medicação todos os dias. Se tomar, qual medicação, toma certinho, por que toma, há quanto tempo toma, tá? E alergias, né? A gente não pode esquecer de perguntar sobre se ele tem alergia a alguma coisa, porque depois a gente provavelmente vai fazer uma medicação nele. Então, a gente tem que perguntar isso, tá? E os hábitos, você fuma, bebe, usa drogas lícitas? Isso aqui dá pra perguntar sempre esses 3, né? Sempre em bloquinho, assim, pra facilitar a nossa vida. Se fuma, se bebe, se usa drogas, há quanto tempo, qual droga, o que bebe, é cerveja, é destilado. E aí você vai dando uma aprofundadazinha em cada um, né? Se for pertinente, se você considerar que seja necessário. Terminamos rapidinho aqui, né, a anamnese, já temos uma provável hipótese diagnóstica e vamos para o exame físico. Dividimos em 6 tópicos também. O primeiro é pedir a permissão do paciente para a realização do exame físico. Claro que ele vai permitir. Então, você solicita que ele se deite na maca, você verbaliza que vai se posicionar à direita do paciente, vai pedir para ele tirar a camiseta ou erguer ou abaixar um pouquinho as calças, né?
pra gente realizar o exame físico abdominal adequadamente. Lavar as mãos, aquecer, colocar gorro, óculos, máscara, luvas de procedimento, né, normal, não precisa ser estéril. E aí a gente vai pro exame físico em si, né? Já pedimos permissão. E aí a gente pede a ectoscopia geral, como o terceiro tópico, com pele e mucosas, ver se tem a presença de desidratação, de icterícia, né? Então sempre fala, quero ectoscopia geral com pele e mucosas. Depois, sinais vitais, quero frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, temperatura, pulso, também divido em 6. Se eu ver que eu falei 6 é porque eu falei todos os sinais vitais. Então, também, pelo menos pra mim, facilita eu dividir tudo em 6 assim, que eu consigo estruturar mais meu pensamento. Então, se te ajudar também essa dica, né? E aí a gente pergunta dos sinais vitais, eles vão dar um impresso, você verbaliza o que está alterado, você verbaliza o que está normal. E aí a gente vai para o exame físico direcionado para a região abdominal do nosso paciente, que a queixa dele é uma dor abdominal, né? Aqui provavelmente, aqui eu não tenho, na verdade, os sinais vitais dele. Deixa eu procurar aqui rapidinho, ou eu que não tô achando. Aqui não vou ter mesmo os sinais vitais. E aí a gente vai para o exame físico, né? No exame físico, a gente vai fazer direcionado para a região abdominal do nosso paciente, pedindo a inspeção, ausculta em segundo lugar, sempre no exame físico abdominal, tá? Depois, percussão e palpação abdominal, buscando se a gente encontra o sinal de Murphy positivo, né? Se tiver lá dizendo para você verbalizar ou realizar algum procedimento, alguma coisa, que você pode realizar essa manobra semiológica, né? Que é o sinal de Murphy, no qual o paciente vai ter uma parada da inspiração, porque ele vai sentir dor quando você realizar a compressão no ponto cístico. Então, você vai comprimir o ponto cístico na hora que ele estiver inspirando e ele vai parar porque ele vai ter muita dor, entendeu? Aí é sinal de Murphy positivo. Você pode verbalizar dessa maneira. Se tiver lá para você verbalizar a manobra semiológica ou realizar, você já vai ganhar esse pontinho. Então, o sinal de Murphy aqui estaria positivo. Achei agora os sinais vitais. Ao exame físico demonstra febre, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial normal. Presença de sinal de Murphy positivo. Então, aqui seriam os achados. O resto tá tudo normal. Então, ele não tem presença de sinais de peritoniite nem nada assim. Só lá mesmo no hipocôndrio direito que ele tá sentindo a dor dele. Essa dor, né? Aí, a gente já fizemos o exame físico direcionado. Vamos para os laboratórios, né? Aqui na conduta, eu também divido em 6, para facilitar também. Aqui, eu divido em laboratórios, né? Tanto de imagem quanto laboratorial, exames, né? Tanto de imagem quanto laboratorial. Verbalizar o diagnóstico, ver a necessidade de notificação, ver se tem a necessidade de encaminhar ou se o tratamento vai ser em casa ou se a gente vai deixar em observação lá na UPA. As medicações, quinto, que a gente tem que prescrever. E por último, marcar retorno ou ver a necessidade de contactantes. Então, a gente vai ver o que cada um, a necessidade de cada um, tá? Então, aqui, os laboratórios que a gente deve pedir. Uma ultrassonografia, um hemograma completo para a gente ver a presença de leucocitose, né? Seriam os principais aqui que a gente deveria pedir. Também você pode pedir outros se você julgar necessário, né? Mas o principal vai ser uma ultrassom pra gente ver o cálculo e o hemograma completo pra gente ver a leucocitose, né? Como que tá, se ele tá com anemia. Também pode pedir, se ele tiver ictérico, pedir uma bilirrubina, né? Pedir um perfil hepático, um perfil renal. Então, você pode pedir o que você quiser, mas os essenciais nesse caso vai ser esses que eu já falei. Então, no laboratório, a gente ia encontrar uma leucocitose com desvio à esquerda, verbalize os achados, que com certeza vai ter lá no seu checklist, e uma ultrassonografia demonstrando espessamento da parede da vesícula biliar com cálculo em seu interior. Então, a partir daqui, gente, a gente já fechou o diagnóstico, então você verbalize. Eu estou com colecistite aguda como sua principal hipótese diagnóstica, né, a partir da sua clínica, a partir do ultrassom que eu vi aqui. Eu preciso que você fique internado aqui nesse hospital, se a gente estiver em um hospital de nível terciário.
Se não, a gente tem que encaminhar ele para um hospital de nível terciário, fazer uma avaliação com o cirurgião e prescrever e indicar uma cirurgia, né, para o tratamento definitivo desse paciente. Indicar dieta zero, soro, né, 2 acessos calibrosos com infusão de solução fisiológica 0,9%, analgesia, lógico que esse paciente está com dor, um antitérmico porque ele está com febre e antibiótico terapia, que a gente tem que cobrir gram negativo e anaeróbio. E a melhor, mais indicada aqui seria uma cefalosporina de terceira geração com metronidazol, tá? Seria a indicação de antibiótico terapia. Então a gente sempre faz uma combinada, tá? Cefalosporina de terceira com metronidazol para cobrir gram negativo e os anaeróbios. E aí a cirurgia pode ser tanto aberta quanto videolaparoscópica, né? Aqui o paciente está estável, não tem complicações, então a gente pode indicar a cirurgia laparoscópica, né? Que ela o paciente fica bem, né? Mais ativo, mais rápido, né? Não vai ter toda aquela cirurgia, não vai precisar abrir, fazer um corte, né? Então, ela é melhor nesse caso aqui. A gente vai explicar para o paciente, pedir a autorização dele para a realização da cirurgia, perguntar se ele tem dúvidas, né? E já solicitar uma ambulância para encaminhar, perguntar se ele quer que chame alguém, né? Que comunique alguém. E depois seria basicamente isso, na verdade, tá? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Depois a gente, se sobrar tempo, né, a gente tiver algum tempo disponível, depois da cirurgia, a gente fala para ele voltar, fazer o encaminhamento na UBS, né, fazer a retirada dos pontos, depois de 7 a 10 dias, né, tudo certinho. A gente também pode falar isso se sobrar um tempo. Mas o essencial, que com certeza vai ter no checklist, é esse passo a passo que eu te falei, né, desde o início do atendimento até os exames, até a conduta. E verbalizar também as complicações que pode dar, né, se ele não realizar a cirurgia, pode dar uma peritonite generalizada, uma perfuração, um abscesso, né, todos aqueles que a gente falou lá no começo. Então aqui, gente, nessa estação seria assim, tá? A gente tem que valorizar o exame físico, a gente tem que valorizar uma boa anamnese aqui e nunca esquecer de pedir autorização para o paciente, né, tanto para encaminhar, quanto para realizar a cirurgia, quanto para realizar o exame físico, tá? Sempre pedir a autorização dele. Então, aqui lendo o checklist, vamos ler rapidinho, para ver o que seria cobrado. Na anamnese, indaga sobre a dor, quando, como, onde, intensidade, tipo e radiação. Com o Alícia, você não ia esquecer de nenhum desse daqui, né? Você ia fechar a anamnese da dor com a Alícia. Perguntas sobre sintomas associados, anorexia, febre, náuseas, vômitos. Sim, perguntamos. Menos a anorexia, que eu acho que eu esqueci de falar, né? Comorbidades, perguntei, que são as doenças associadas. No exame físico, higieniza as mãos, posiciona-se à direita do paciente, realiza exame físico direcionado para o abdômen com inspeção, ausculta em segundo lugar, percussão, palpação, é o que fizemos. Identifica dor no ponto cístico, sinal de Murphy, é o que fizemos. Indica colecistite aguda como principal hipótese diagnóstica, sim. Ultrassom de abdômen, sim. Indica internação, sim. E prescrição da dieta zero, soroterapia, analgesia, antibiótico terapia. Indica intervenção cirúrgica, colecistectomia videolaparoscópica, explica o procedimento e tranquiliza o paciente. E aqui marca retorno, faz encaminhamento, pontua a necessidade de retorno imediato em caso de complicação como dor, febre, saída de secreção pela ferida, icterícia, isso eu não falei, né? A gente tem que avisar as complicações que podem acontecer no pós-operatório do nosso paciente, né? Nossa, se a gente conseguir lembrar disso, vai ser uma estação muito completa. E falar para ele voltar se ele tem algum desses sintomas, né? Principalmente saída de secreção, febre, enfim. Marcar retorno e faz encaminhamento para a retirada dos pontos e checar histopatológico e desfaz dúvidas. E fecharia a sua estação assim, tá? Então, bem rapidinho, conseguimos abordar os principais pontos aqui de uma colecistite aguda litiásica. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil aí para vocês e vejo vocês na próxima.
Antes, na verdade, eu acho que já caiu no Revalida uma estação de cólica biliar, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o checklist. Não era bem uma colecistite, mas era uma estação de cólica biliar, se eu não me engano. Só deixa eu ver se eu encontro o checklist pra gente dar uma repassada em como o Revalida cobraria, né, essa estação. Caiu em 2011, gente. Estação número 4. 2011, faz tempo, hein? Revalida gosta de cobrar de novo as estações, então pode cobrar isso daqui, sim, de novo esse ano, hein? Quem sabe? Olha só, como que seria o checklist dessa cólica biliar desse paciente. Seria um paciente, né, de 20 e poucos anos aí, referindo dor também no hipocôndrio direito, depois que ele foi num churrasco, depois que ele ingeriu alimentos gordurosos, né? Então, seria basicamente um checklist, um caso clínico assim. Então, vamos ver aqui o checklist. Apresenta-se como médico, você pontuaria, solicita a identificação do paciente, onde que está a origem da dor, o tipo da dor, a irradiação da dor, o tempo de início da dor e a duração da dor. O Alícia também, ó. Em 2011, se você tivesse falado Alícia, você já teria aqui muitos pontos. Até o 7 você gabaritava. Depois, 8. Indaga a respeito dos fatores agravantes, né? Com que melhora, com que piora, que também estava lá no Alícia que a gente conversou. 10. Indaga a respeito da ocorrência de febre ou calafrio. Indaga a respeito da perda de peso ou ocorrência de anadexia. Esse foi o que eu esqueci, né? Mas a febre a gente lembrou. Ocorrência de náuseas, vômitos ou hematêmese, pelo menos 2 você tinha que perguntar aqui. Indaga a respeito da ocorrência de constipação, diarreia ou sangramento retal. Então, alteração do hábito intestinal, né? Alguma outra dor, alguma outra queixa já entraria nisso daqui. Ocorrência de icterícia, esqueci, e tava aqui nesse checklist, olha só, a gente tem que perguntar ou buscar icterícia. Eu não perguntei, né, mas eu busquei no exame físico, mas aqui você teria que perguntar, né, se ele tá vendo que ele tá meio amarelo, né, pra você fazer diagnósticos diferenciais. Indaga a ocorrência de dissúria, oligúria, colúria. Então, tudo isso você teria que perguntar. Olha só, aqui esse checklist, a anamnese foi bem mais, como eu falo, bem mais aprofundada, né? Aqui você tinha que perguntar sobre todos os possíveis sintomas associados para você pontuar. Indaga a respeito da existência de antecedentes patológicos, hipertensão, diabetes, isso sim a gente fez. Uso de medicamentos, perguntamos. A existência de antecedentes familiares, causa do óbito do pai e da mãe. Indaga a respeito dos hábitos de vida, exercícios físicos, fumo, álcool, drogas, né, tabaco, alimentação, isso a gente perguntou. Indaga a respeito do uso de drogas, que eu acabei de falar. Indaga sobre hospitalizações e ou cirurgias anteriores, né, se ele já foi internado por esse quadro ou por alguma outra coisa. Valoriza a queixa do paciente, mostra-se compassivo com a dor que ele apresenta, interage de maneira respeitosa. Então aqui, gente, provavelmente nas tarefas estava escrito só realiza a anamnese. Não precisou fazer exame físico e não precisou dar a hipótese diagnóstica, não precisou pedir exames, não precisou encaminhar, não precisou nada. Aqui era uma estação de cólica biliar, tá? Não era de colecistite. Então, a gente tem que ver essa diferença, beleza? Colecistite é um quadro mais agudo, né? O cólica biliar é aquele quadro que o paciente vem com a dor e passa, vem com a dor e passa, né? Toma uma medicação, passa. E não tem indicação de cirurgia de emergência, vamos dizer assim, igual a colecistite, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem resolver, né, lembrar, tentar fazer o checklist, a estação número 4 de 2011 do Revalida, tá? Então, se caiu cólica biliar, pode cair uma colecistite, né? Então é isso, agora sim, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos!